E vamos para mais um capítulo. Daphne, para se vingar de Bárbara, revela que ela teve uma filha que nasceu morta. Álvaro diz que se ela tivesse outro filho, seria depois de Gael, e eles lembrariam. Bárbara, muito sentida, diz que teve sim uma filha que nasceu morta entre Álvaro e Eduardo, mas que para uma mãe falar de uma filha que morreu é doloroso, e Daphne fica com uma cara no chão de vergonha. Eduardo só falta fuzilá-la com o olhar. Bárbara diz que tem sorte de ter 3 filhos que a apoiam. E Daphne, depois do estrago, envergonhada, se levanta e diz que vai deixá-los terminar o seu jantar em família. Romena comenta a Gael que não esperava a atitude de Daphne e Gael tenta justificá-la, que sua mãe pegou pesado ao dizer que ela não faz parte da família. Romena diz que depois de tudo isso, só faltava descobrir que sua meia-irmã não é na verdade sua irmã. Já pensou? Plantou uma sementinha da dúvida em Gael. Bárbara e Daphne juntas é treta. Bárbara berrando pergunta a Daphne como ela descobriu sobre Lúcia. Daphne, para não ficar por baixo, grita também e diz que encontrou a certidão de óbito por casualidade. Bárbara diz que não é possível se encontrar um documento sem querer e acusa Daphne de fuçar as suas coisas e exige que ela vá embora. Daphne diz que não tem para onde ir com seus filhos. Bárbara manda ela ir para a casa de sua mãe ou dos seus sogros. Daphne diz que seus sogros batiam em Nestor e o marido da sua mãe a assediava. Bárbara dá uma calmada e Daphne deixa bem claro que assim como ela luta pelos seus filhos, ela também está lutando pelos seus. E se realmente quiser fazer algo contra ela, aí sim, ela vai conhecê-la de verdade. Ameaçou Linda e Bela. Enquanto a Ariadna brinca com Tadeu, faltando apenas 1 hora para o festival, Linda liga para Eduardo e ele sai de perto para atendê-la. O safado diz que está morrendo de saudades e a lindona diz que se isso for um problema, está resolvido, porque ela já está na cidade e está doida para conhecer a sua mãe. E ele fica como? Com a cara de tacho, preocupado, e diz que vai vê-la em 30 minutos. A sem noção da Evita pergunta o que Gema fez para que Gustavo tenha batido nela. Gema diz que não fez nada e aproveita para contar que descobriu que ele tem outras mulheres. Evita diz que isso é normal, não gira bem da cabeça com certeza, e que ela deve ter falado alguma coisa para ele reagir assim. Gema diz que não sabe porque conta as coisas para ela e pede para ela fingir que ela não contou nada e melhor nem se meter. Evita diz que é melhor levá-la para a médica a examinar para ver se o bebê está bem. E Gema, sem paciência, cansada, estressada, diz que ela levou foi um tapa na cara e não na barriga e pede que ela vá embora. Eduardo dá uma desculpa esfarrapada para dar um signal em Ariadna e encontrar Linda. A Ariadna fica revoltada e diz que eles têm que chegar juntos ao festival. E o safado diz que tem que trabalhar e ponto final. E chupe essa manga. E que a encontrará no festival. E a Super Mames, que escuta tudo ali, manda uma indireta e diz que o pobre, coitadinho do seu filho, está sofrendo ou sofrência por não poder estar perto do seu filho. E a Ariadna fica o pressionando, tadinho do bichinho. Gael conta seu amigo que está pensando em fazer um teste de DNA e que se Daphne não for sua irmã, ele não vai mais se sentir culpado pelo que está sentindo por ela. Seu brother diz que mesmo que isso seja verdade, não é justo esquecer de Romena
porque sabendo tudo o que ele viveu, em outras palavras, você é mulherengo. Quis ficar com ele e acha melhor ele deixar como está, porque se seu pai deu o sobrenome a Daphne, é como se ela fosse sua irmã. E a lindona cansou de ser enrolada e diz que quer saber se Eduardo contou à sua mãe sobre ela ou não. O safado mentiroso diz que não deu tempo, que sua mãe estava no hospital e Linda amanheceu com a caçola virada e diz que ele está escondendo alguma coisa. O telefone dele toca e ela manda ele atender e ele não atende. Ela parte para cima para tomar o celular. Eduardo pede que ela confie nele e diz que precisa ver a sua mãe. A lindona deixa mais claro que água cristalina, que se ele for, está tudo acabado. O que vocês acham? Ele foi ou não? Tá óbvio, né? Ele não foi e deixou a Ariadna plantada sozinha no festival. Pilantra. A Ariadna quase quebra o pescoço de tanto olhar para trás, esperando o Eduardo. E para sua surpresa, quem chega é o maravilhoso gato do Álvaro. Tadeu fica muito nervoso ao perceber que seu pai não está. E a Ariadna fica muito triste com a reação dele. Mas seu tio Álvaro consegue acalmá-lo e Tadeu consegue fazer sua apresentação e todos aplaudem. É isso aí, Tadeu. A Ariadna fica muito orgulhosa. Gema tá revoltada e se irrita por Evita ter levado a doutora Yolanda para vê-la. A doutora pede para examiná-la e Gema diz que não tem nada, porque o tapa pegou na cara e não na barriga. E furiosa, cuspindo fogo, surtada, diz que seria até melhor que a pancada fosse forte e assim perderia o bebê. E Evita a repreende e diz que ela não pode dizer isso porque é pecado. E Yolanda pede que ela denuncie Gustavo por violência. E Gema diz para quê? Para depois sua mãe dizer que ele mudou, tá arrependido e vai ser o melhor pai. Pior que é verdade. E cansada do blá blá blá, manda as duas ir embora. Porque já entendeu que Gustavo é sua cruz e ela tem que carregá-la. Clima tá pesado. E Yolanda diz a Evita que o dever dela é denunciar Gustavo. E Evita diz que é melhor não se meter nisso, que um tapinha não dói. Todo mundo passa por isso. Todo mundo não. A doutora diz que achar que isso tá certo não é normal. Evita justifica seu pensamento e diz que aí eu se meto. Depois eles fazem as pazes. No final sobra para quem? Para mim. E Yolanda diz que depois que um dia ela ter que visitar sua filha no hospital, vamos ver se ela vai achar a mesma coisa. Se foi melhor não se meter. A Ariadna diz a Eduardo que ela pode perdoar tudo, a hipoteca, as mentiras, mas não dá para perdoar o que ele fez a Tadeu. Eduardo diz que ela está fazendo uma tempestade no copo d'água. A Ariadna diz que sempre pediu que ele a apoiasse, acompanhasse e não fosse para longe, mas ele não fez nada disso. Chorando, ela diz que ele não quer estar com Tadeu e o cínico diz que não é porque ele não quer, é porque ele não pode, que ele sempre quis um filho, mas que fosse normal. A Ariadna, confundida com as lágrimas de crocodilo, tenta confortá-lo, achando que o bichinho não está conseguindo lidar com a situação e diz que sabe que ele ama Tadeu e que juntos vão conseguir ajudá-lo para que ele tenha uma vida melhor. E o cretino, sem vergonha, diz que não sabe se pode. Eduardo recebe um SMS de Linda, onde ela diz que sabe que a Ariadna é sua mulher e que ele tem um filho chamado Tadeu, mas ela o ama tanto que se ele estiver disposto a deixar o seu passado para trás, ela o perdoa. Eduardo deixa uma carta para a Ariadna e vai embora. Ele chega no apartamento de Linda com a sua mala.
escolheu a vida de luxo. Ariadna lê a carta de despedida de Eduardo e fica chocada. Bárbara pergunta onde está Eduardo e Ariadna diz que ele os abandonou, se foi, partiu. E a mãe passadora de pano diz que ela foi a culpada, que fez muita pressão para que ele fosse para o festival. E a Ariadna manda ela calar a boquinha. Eduardo pergunta a Linda como ela descobriu que Ariadna era sua mulher. Ela diz que viu uma foto de Álvaro com Olga e descobriu que Ariadna não era sua esposa. E, através de uma foto de família, viu que estava ele, Ariadna e seu filho. O safado pede perdão e promete, só falta cruzar o dedinho, que não vai mais mentir. Vamos ver, né? Álvaro tenta consolar a Ariadna. Ela diz que deve ser um engano, que Eduardo estava confuso e que vai até o aeroporto para convencê-lo. Álvaro pede para ela não fazer isso, que está tudo muito claro, e para ela não se humilhar. Álvaro diz que sabe exatamente o que ela está passando e que ela não está sozinha. Ela tem seu filho e também tem a ele. Para que melhor? E diz que Eduardo não a merecia e dá aquele abraço de urso bem apertado. Maravilhoso! Tá rolando o clima. Bárbara pergunta como Eduardo se atreveu a abandonar seu filho e sua esposa. E ele diz que não consegue lidar com os problemas de Tadeu. Bárbara diz que ele deveria ser cabra-homem e ter coragem de dizer que preferiu ficar com a bruxa. Eduardo diz como não ia escolher estar com Linda, se ela o entende. Bárbara diz que os homens são tão burros e tão idiotas que se deixam levar pelas mulheres que seduzem. Ela diz que nunca vai entender como ele renunciou sua família por uma velha como essa. Eduardo deixa claro que não vai mais votar para Ariadna de jeito, maneira e ponto final. Aceita que dói menos. Gema mente para Gustavo e pede dinheiro emprestado, dizendo que vai comprar presente para seus irmãos e para o remédio de seu pai. E ele dá. E isso vai dar um maior problema. Bárbara faz uma surpresa para animar Tadeu, que estava muito triste porque seu papito foi embora, sumiu, evaporou. Festinha com direito ao dinossauro verde Rex Alvarita. O que o titio Álvaro não faz para animá-lo? Bárbara pergunta a Ariadna se ela vai ficar trancada no quarto para sempre e diz que não quer que ela fique alugando um Álvaro para ficar com Tadeu para cima e para baixo. Chorando, a Ariadna diz que se ela está preocupada, ela faça seu papel de vovó e fique com seu neto, porque ela não está bem e precisa descansar. Bárbara diz que ela deveria voltar a trabalhar, que é o melhor remédio para esquecer os problemas. E diz que até Daphne tem mais coragem do que ela para seguir em frente, que é viúva e tem 2 filhos e se move de um lado para o outro como uma formiguinha para criá-los. E pede para que ela reaja. Uma vez na vida, dê um incentivo. Com o dinheiro que pegou emprestado com Gustavo, Gema procura uma senhora que promete que bem rapidinho vai ajudá-la a tirar o seu bebê. Gustavo pergunta aos pais de Gema se ela deu o dinheiro para comprar os remédios e descobre a verdade e diz que ela é uma mentirosa e que vai atrás dela. A senhora misteriosa dá a Gema um chá nojento para ela beber e diz que rapidinho ela vai conseguir o que ela quer. Mas Gema quase vomita com nojo e diz que não consegue. E a mulher misteriosa diz que essa é a parte mais fácil e quer ver quando for a parte mais difícil. E Gema pede um tempinho para tomar um ar. Gustavo e Evita encontram Gema em uma praça.
Gustavo parece um dragão cuspindo fogo de tão furioso e dá uns puxão em Gema. Evita, preocupada, pergunta onde ela estava. Chorando, Gema diz que tinha ido tirar o seu bebê, mas não conseguiu porque o quer de verdade. Aí Gustavo virou um bicho e a obriga a voltar para casa. Evita, com medo do pior, pede por favor que ele não bata nela. Gustavo pede para que ela não se meta, que é entre ele e Gema. Deu ruim. Evita, desesperada, pede ajuda à doutora Yolanda. Ela diz que se enganou e conta o que Gema tentou fazer. E Gustavo, furioso, a levou e tem medo do que ele possa fazer e quer que ela a ajude a denunciá-lo. E até o próximo capítulo.